Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação. No vídeo de hoje eu sei que esse título, essa capinha foi muito chamativo, né? Muito apelativo até, mas eu precisava chamar essa atenção para a gente conversar sobre um assunto legal aqui, que é as eleições que vão acontecer agora e como você pode se beneficiar disso, né? Ganhar dinheiro com isso no mercado, como você deve agir, né? Investir daqui até lá, se você quiser se aproveitar desse cenário. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, eu acredito que é bastante beneficial para você ouvir as coisas que eu tenho para falar aqui. Então fica comigo até o final, vai ser um vídeo muito interessante. Se você chegou aqui agora, deixa um like nesse vídeo agora, antes do vídeo começar, e aí você assiste o vídeo e julga se foi um bom vídeo ou não, tá? Se foi um bom vídeo, você mantém o seu like, beleza, tudo certo. Se foi um vídeo que você não gostou, tira o seu like, põe dislike, enfim, faça o que você quiser. Mas faz isso agora pra gente poder seguir com o vídeo e não ter o risco de você esquecer lá no final do vídeo, né? Tem muita gente que gosta do vídeo, mas não deixa o like aqui. Então aperta esse botão de like, por favor. Você vai ajudar o meu canal aí mais pra frente. E você também vai ajudar o YouTube a entender que você gosta desse assunto e te recomendar mais vídeos também sobre esse assunto, mais vídeos de qualidade sobre investimento, para você melhorar cada dia mais, ok? Então deixa esse like aqui e vamos continuar com o vídeo. Eu vou falar de alguns tópicos aqui nesse vídeo, tá? O primeiro tópico é como o mercado deve se comportar daqui até a eleição, tá? Por isso, inclusive, que eu estou lançando esse vídeo rápido, eu mesmo que vou editar, então não vai sair tão bom assim quanto como se fosse o meu editor, né? Mas eu quero que vocês tenham essa informação o mais rápido possível, porque faltam apenas 10 dias para as eleições. Então, como que o mercado vai se comportar daqui até lá é o primeiro tópico. O segundo tópico é como a gente age quando o mercado se comporta dessa forma, tá? O terceiro tópico é quando passar a eleição, né? O que vai acontecer logo em seguida, né? Nos dias e meses seguintes à eleição que a gente vai ter agora no dia 30. E, finalmente, o último tópico é como agir nesse cenário pós-eleição, né? Como que a gente pode se beneficiar nesse cenário pós-eleição, quais são os ativos que eu acho que vão ir bem nesse cenário pós-eleição e qual vai ser a pauta do mercado, na minha opinião, tá? Ou seja, é um vídeo bem denso, né? Vão ter muitas informações aqui, talvez fique até um pouco mais longo, mas eu espero que você fique comigo aqui, que a gente vai fazer isso junto e vai ser sensacional. Então, sem mais enrolação, vamos lá, né? O que a gente espera daqui até a eleição, esses próximos 10 dias que a gente tem aí até a eleição, né? A primeira coisa que eu espero é muita volatilidade, muita incerteza. A gente já está vendo isso há algum tempo, né? O mercado estava andando dentro daquele caixote ali, né? O Ibovespa andando de lado, com muita volatilidade, subia muito num dia, depois no outro dia caía muito e não saía do lugar, ficava patinando, andando de lado, né? Agora o mercado subiu um pouquinho, mas ele está com um comportamento parecido, né? Sobe bastante num dia, depois no outro dia despenca com força, depois no outro dia sobe bastante. Então eu acho que enquanto tiver incerteza sobre a eleição, que é o que tem agora, ninguém sabe quem vai ganhar exatamente, né? O mercado vai ficar fazendo isso. Quando sair uma coisa positiva para um lado, o mercado vai fazer um movimento para um lado. Quando sair uma coisa positiva para o outro lado que está concorrendo, o mercado vai fazer um movimento para o outro lado, tá? Então, à medida que as probabilidades de fulano ou ciclano serem eleitos forem se ajustando, o que vai acontecer é que o mercado vai ficar dando essas porradas para cima e para baixo. Todo mundo sabe, se você opera a curto prazo, isso é bem perigoso, né? Tem muita oportunidade, mas é muito perigoso. Se você tem uma carteira de mais longo prazo, você não liga mais tanto para isso, né? Mas mesmo assim, é um ambiente perigoso de você ficar olhando, porque a sua tentação vai ser vendendo pânico e comprar na euforia, né? Então a primeira dica do vídeo já vai agora, né? Não faça isso, tá bom? Eu espero que tenha muitos movimentos assim daqui até o dia 30. Outra coisa que eu espero, as opções devem ficar bastante caras até o dia das eleições, beleza? O que acontece, né? As opções, elas precificam incerteza, tá? Então, quando tem incerteza, quando tem expectativa de volatilidade por parte do mercado, as opções ficam caras, ficam gordonas, ficam cheias de valor extrínseco, beleza? E eu espero que elas fiquem assim até o dia das eleições. Se você pegar as opções que estão vencendo amanhã, né, que são as opções que venceram em outubro, você vai ver que até antes das eleições elas estavam com a volatilidade implícita lá em cima, quase 70% de vol implícita lá na Petro, por exemplo, né? E aí assim que passou a eleição,
que aconteceu? A vol implícita desabou de uma vez, caiu vertiginosamente, muito rápido, né? Inclusive tinha coisas engraçadas no mercado. Você via algumas ações, por exemplo, subindo, mas ao mesmo tempo a call daquela ação estava desvalorizando. É um contrassenso total, né? Mas na verdade é porque a volatilidade implícita estava secando muito rápido, né? O prêmio daquela opção diminuiu muito rápido, porque o evento que estava gerando incerteza passou. E até o vencimento não ia ter o segundo turno. Então, essas opções secaram de uma vez, tá? Eu acredito que isso vai acontecer também nas opções que vencem agora em novembro. Então, daqui até o dia das eleições, ela vai subir muito, né, vertiginosamente, vai ficar com aquela vol alta, aquele prêmio gigantesco. E aí, quando acontecer a eleição, o prêmio desaba de uma vez, né? As opções secam de uma vez ali, uma vez que acontecer o segundo turno. Tá bom? Então eu espero que isso aconteça também no segundo turno. Inclusive, a vol das opções de novembro já está maior do que a vol das opções de outubro antes do primeiro turno. Então, está com a volatilidade bastante alta. Algumas operações se beneficiam muito disso, outras fica muito difícil de ganhar dinheiro. A gente vai falar um pouquinho disso logo mais. Outra coisa que eu espero é o seguinte: daqui até o dia 30 pode ser que aconteça algum evento ou vá acontecendo coisas que beneficiem algum dos candidatos e o mercado descubra antes, né, quem vai ganhar a eleição. Então, antes da eleição, a probabilidade de um candidato X ganhar já esteja muito alta. Pode ser que esses movimentos todos que eu estou falando, né, de o mercado decidir um lado e andar de uma vez, ou então as opções também secarem, né, perderem valor extrínseco, pode ser que isso aconteça antes do dia da eleição, caso saia dessa indecisão, caso um candidato desponte como vencedor antes da hora, né, a probabilidade desse candidato vencer fique muito alta. E eu acho difícil isso acontecer, tá bom? A eleição está caminhando mais para um empate, né, se você for olhar números de pesquisa, se é que você olha para isso, né, você vai ver que a eleição está caminhando mais para um empate do que para ter um candidato que é o franco favorito, né? Então, como isso está acontecendo, vamos ver o que vai acontecer daqui até o dia 30, né? Mas eu acredito que vai ficar nessa indecisão durante muito tempo. O mercado não vai escolher um lado até o dia da eleição propriamente dito. Eu acho, tá? Isso aqui é uma previsão tirada do nada, mas é isso que eu acho que vai acontecer daqui até lá, ok? Agora a parte mais importante, como que eu ajo numa situação desse jeito, né? Como que eu invisto num cenário assim? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou te recomendar aqui é um jargão que tinha no mercado, que era o seguinte: bunda na parede, tá? Isso quer dizer fuja do risco, ok? Em palavras mais amigáveis, né? Mas por que eu digo isso, né? Esse cenário que a gente está vivendo agora é um cenário muito próprio para aquela ideia da estratégia Barbell, né? Que é você ter muito do seu patrimônio em algo seguro, em algo tranquilo, com pouca volatilidade, com bom rendimento, seguro mesmo, e você ter um pedacinho do seu patrimônio ali em algo extremamente volátil, mas que pode multiplicar o seu capital por várias vezes, né? Aquele tipo de ativo que você investe que ele pode explodir, multiplicar várias vezes, mas que ele é um pedacinho pequeno do seu portfólio porque é muito volátil, né? Então, para mim é o cenário ideal agora para essa estratégia, ter a maioria seguro, né, bunda na parede ali, sem risco, e um pedacinho ali que você vai usar para apimentar esse portfólio, que é um pedacinho pequeno, mas se ele se multiplica por várias vezes, faz uma grande diferença na rentabilidade total da sua carteira, tá? Então, na minha opinião, a estratégia a ser seguida é essa nesse momento, né, no curto, médio prazo, e tem muita gente que segue essa estratégia assim para a vida. Eu acho uma estratégia interessante também, mesmo para longo prazo. Então, os ativos seguros, né, todo mundo já conhece quais são. Títulos pós-fixados do Tesouro, aqueles títulos protegidos também, né, CDBs, por exemplo, protegidos lá pela FGC até determinado valor. Depois indo para uns um pouquinho mais arriscados, você tem lá fundos imobiliários, por exemplo, você tem aquelas ações de grandes empresas, blue chips, né, empresas com histórico muito resistente, resiliente, com lucros crescentes há muitos e muitos anos, boas pagadoras de dividendo, né? Tudo isso vai entrando um pouco mais nesse lado mais seguro aqui da estratégia Barbell, né? E o lado mais arriscado, né, que é o que você tem que ter um percentual menor do seu patrimônio, tem outras coisas, como por exemplo, empresas bem pequenas, small caps, startups, né, aquelas empresas que ainda não dão lucro, mas podem dar no futuro, explodir de valor, aquelas empresas que são bem pequenininhas no setor, que qualquer crescimento de lucro para elas é um
tem um significado muito grande, né? Que empresas que podem se multiplicar por 10 ainda, crescer, dominar o mercado, esse tipo de coisa, né? A gente tem também desse lado mais arriscado aqui os títulos de dívida brasileira muito longos, né? Porque esses títulos são bastante voláteis. Então eles entram nessa parte também. E também a gente entra, né, nessa parte mais arriscada com algumas estratégias de opções. Tá? Então tem estratégias de opções que você pode usar, que são bastante arriscadas, né? Você pode perder tudo que você colocou, etc. Mas que elas podem se multiplicar várias vezes caso dê certo. Tá? E esse momento de agora pode ser um bom momento para você se aproveitar desse poder das opções de fazer a alavancagem limpa, ou seja, usar pouco capital. Se der errado, você perde esse pouco de capital, mas a maioria da sua carteira continua bem, saudável, tudo. Mas se der certo, né, esse pouco capital que você botou aqui pode se multiplicar algumas vezes. Tá? Então, na minha opinião, esse momento agora, né, que a gente vai ter um grandíssimo evento, pode movimentar o mercado bastante, é o momento adequado para você utilizar esse tipo de estratégia, né? Fazer um tradezinho, né? Pegar um pedacinho do seu dinheiro e colocar em alguma tese no que você acha que vai acontecer. Né? Se tem algum momento bom para fazer isso, esse momento, na minha opinião, é agora, né? Que você sabe que o mercado vai para um dos dois lados com muita força, ou pelo menos a gente imagina isso. Né? Eu não acho interessante você só comprar uma opção a seco, por exemplo, tá? Porque, como eu falei anteriormente, a vol implícita das opções está gigantesca e assim que passar a eleição, essa vol vai diminuir drasticamente. Então, vai ser muito difícil ter ganhos super expressivos com uma call a seco na mão ou com uma put a seco na mão, por exemplo. Tá? Eu acredito que você tem que fazer algumas estruturas. Então, usar estruturas com opções, travas ou estruturas até um pouco maiores, mais complexas, pode ser interessante no momento assim. Tá? Na live que eu vou fazer com os alunos, exclusiva para os alunos do Aprenda Operações Estruturadas, eu vou tentar entrar um pouco mais nesse assunto e falar um pouco sobre estruturas que eu acho interessante para momentos assim, tá? Eu não vou fazer recomendação nenhuma, né, de tipo, monte essa estrutura aqui com essa e aquela opção, mas eu vou citar algumas estruturas lá que você pode usar para momentos assim, e aí vocês vão lá no mercado, estudam, veem o que vocês gostam e podem montar ou não as estruturas, né, de acordo com a sua própria ideia do que vai acontecer. Beleza? Essa live deve acontecer na semana que vem, muito provavelmente no início da semana que vem, ou seja, bem antes da eleição. Então, se você quiser assistir essa live aí, vai ser um prazer te ter lá na minha turma. Aqui na descrição vai ter um link para você entrar no meu curso, entrar na minha turma. É barato, didático, objetivo. Cara, os alunos gostam bastante, né? Eu tenho muito feedback positivo lá dos meus alunos, né, depoimentos, gente que entrou no mercado de opções e está ganhando dinheiro com isso. Então, se você quiser ver um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo que eu explico como é que o curso funciona. Segundo o link aqui da descrição, eu te vejo lá dentro, vai ser um prazer te ter na minha turma. Entra logo para você pegar a live já da semana que vem. Bom, mas como agir nesse período, na minha opinião, é isso, tá? Você seguir essa estratégia barbell, né? Muita coisa com pouco risco, aquele pedacinho ali do seu patrimônio com uma certa pimentinha ali, com alguma coisa que pode multiplicar várias vezes e te dar muita alegria, tá? Eu acredito que é assim que a gente deve se expor nesse momento. Aliás, eu gosto dessa exposição, inclusive para prazos mais longos, não necessariamente só nesse momento, né? É uma filosofia de investimento que eu gosto bastante. Bom, vamos lá. Já falamos sobre como que deve ser o mercado nos próximos 10 dias aí. Já falamos um pouquinho sobre como se expor a isso, né, de alguma forma, para conseguir ganhar dinheiro com opções, né? E também agora vamos falar sobre depois que acontecer as eleições, o que deve acontecer para frente, né? Bom, então depois das eleições, né, na minha opinião, o mercado vai estar atento a duas coisas principalmente. A primeira é o que o candidato eleito vai estar falando, vai estar sinalizando o que vai fazer, tá? Então a gente pode ter um candidato sinalizando coisas mais para o mercado, isso deve animar um pouco os mercados, ou pode ter um candidato sinalizando coisas menos para o mercado, né? Mais estatizantes, mais crescer máquina pública, mais esse tipo de coisa, contra privatizações, esse tipo de coisa, e aí o mercado pode dar uma azedada, né? Então esse comportamento do candidato eleito vai ditar bastante o que vai acontecer depois do mercado, né? Se você lembrar lá em 2002, por exemplo, o mercado tinha bastante medo, por exemplo, da eleição do Lula, né? E foi bem isso que aconteceu, né? Teve a eleição, o mercado caiu bastante, com força. Depois o Lula sinalizou que ia fazer coisas mais pró-mercado, não sei se você lembra, mas
manter as políticas lá do FHC, o tripé macroeconômico, esse tipo de coisa. Então ele foi acalmando um pouco o mercado, sinalizando, dizendo que ele iria tomar políticas e atitudes um pouco mais pró-mercado, né? E o mercado realmente subiu, decolou depois disso, principalmente depois que foi vendo que realmente ele ia seguir por essa linha. Isso pode acontecer novamente, não é meu cenário principal, né? Eu não acredito que o Lula faria isso de novo, mas se acontecer, pode ser que o mercado dê uma animada, dê uma acalmada, né? Então tem aquela queda inicial, depois o mercado se acalme e talvez se anime novamente, caso haja essa sinalização, tá? De novo, pessoal, isso é só minha opinião. Eu sei que política é um tema com muitas paixões, tá? Isso aqui é uma opinião, um vídeo que eu estou fazendo de alguns minutos para vocês. Não dá pra gente ter uma conversa profunda sobre isso, mas é o que eu acredito que vai acontecer no mercado e como você deve investir de acordo com essa ideia. Se você acredita diferente, não tem problema. O mercado é bem democrático. Você pode investir de acordo com a sua ideia, investir nas coisas que você acha que vão acontecer caso o candidato A ou B seja eleito, tá bom? A segunda coisa, que eu acho que será muito importante também depois da eleição, e que a gente vai começar a prestar mais atenção nisso, vai ser o cenário internacional, tá? Então você vai ver as preocupações vão ser mais, será que vai ter guerra ou não vai? Será que os países, né, do primeiro mundo, os países desenvolvidos, vão seguir aumentando os juros ou será que já parou o aumento de juros? Será que os juros vão cair ou não? Os bancos centrais vão intervir ou não? Tá? Então eu acho que a conversa vai mais para esse lado, tudo bem? De se vai haver intervenção estatal, se vão salvar a economia ou se a gente vai entrar em crise, vai entrar em recessão. A pauta, por exemplo, de inflação internacional pode ser uma pauta muito importante, né? Depois das eleições, que passar esse barulho das eleições. Então eu acredito que a pauta vai andar mais para esse lado, né? Cenário internacional e o que o eleito vai fazer aqui quando ganhar as eleições, né? Quais são as políticas que ele vai adotar, se a gente vai ter um pós-eleição mais calmo, ou se vai ser mais cheio de protesto, cheio de coisa assim, né? Enfim, esse tipo de coisa deve mexer um pouco com o mercado, tá bom? Esses dois temas, na minha opinião, cenário internacional e as sinalizações do novo presidente eleito. Pessoal, e aí como agir nesse cenário, né, desse pós-eleição, tá bom? A primeira coisa que eu queria falar é que tanto nesse cenário que a gente está agora antes da eleição quanto depois, você devia ter uma carteira bem montadinha, com alocação de ativos, né, conservadora na maioria das vezes, pelo menos no Brasil eu acredito nisso, né? Então você deveria ter essa carteirinha aí já montada e ela não deve mudar muito. Em alguns períodos excepcionais como agora, você pode fazer um ajuste, aumentar um pouquinho o percentual numa coisa, mas o core ali, né, a essência da sua carteira ela tem que se manter sempre a mesma, né? Você tem que ficar evitando de girar patrimônio e falar, agora é hora disso, agora é hora daquilo, etc. Aquele principal ali, aquele núcleo da sua carteira, ele tem que seguir, né? A maioria da sua carteira tem que seguir aquela alocação que você imaginou, né? Que você pensou, que você se sente confortável tendo nos investimentos, tá? Inclusive, se você não tem isso e gostaria de ter algo parecido, vai ter um link aqui na descrição que vai te levar para o meu WhatsApp. E aí a gente pode conversar sobre consultoria de valores imobiliários, mentoria, etc. Tá? Se você tem algum patrimônio relevante lá e quer falar sobre isso, clica no link aqui da consultoria, da mentoria, a gente pode conversar sobre esse produto também. Tá? Mas assim, como agir no longo prazo é isso. Tá? O que eu acho que são ativos que vão ser bons de ter na carteira, que você pode ter um percentual um pouco maior de repente nesse período, porque eles devem ir bem no médio prazo. Tá? Para mim, 3 ativos interessantes, tá? Que são as reservas de valor que eu acredito que tem valor. Tá? Dólar, ou seja, um percentual da sua carteira mais dolarizado talvez seja interessante nesse cenário, beleza? Porque tanto se o juro lá fora continuar subindo, quanto se o juro brasileiro começar a descer, eu acredito que o dólar ganha força, tá? Com relação ao real. Então, o dólar é um ativo interessante, é uma reserva de valor também. Segundo, ouro, tá? Reserva de valor. Também lá fora, por exemplo, se começar a diminuir o juro real, o ouro tende a melhorar também, tá? E Bitcoin, tá? Na minha opinião, é uma boa reserva de valor num prazo mais longo, é um ativo interessante, eu tenho na minha carteira, tá? Isso não é uma recomendação, nenhum desses ativos que eu falei, são só ativos que eu acho que vão performar bem nesse cenário próximo aí, né, pós-eleições, né, e também no prazo um pouco mais longo. Eu acredito que são bons ativos para ter na carteira, tudo bem? Então, esses são os ativos que eu acho que para médio e longo prazo são interessantes.
Eu fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre teses de investimento mais voláteis, né, para quem tem coração mais forte, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, porque tem 3 teses de investimento nesse vídeo que são muito interessantes. Então, eu realmente recomendo que você clique nesse quadradinho e vá para o outro vídeo. Confere aqui também na descrição os links, tem muito link legal para vocês, tá bom? Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Grande abraço!